Caco, Caco, depois a gente conversa. Não, é o pessoal do EduTech. Isso. Eles estão esperando a palestra. Falei para você. Vou falar a palestra sobre a creche como parceira da família. Legal. É. Eu queria dar as boas-vindas para vocês. Meu nome é Carlos Lopes e eu vou estar falando sobre a creche como parceira da família. Eu convido vocês para esse bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo a EduTech pelo convite e por você que está aqui acompanhando esse bate-papo. Espero que você reflita comigo e me ajude, inclusive, nesse tema que eu considero tão importante e suponho que seja importante para vocês. Antes de eu me apresentar completamente, deixa pelo menos eu apresentar 3 imagens. Tudo bem? Quando a gente vê uma estação orbital e essa imagem, a gente só pode pensar o quanto que a tecnologia é impressionante. Mas tudo isso aí, no fundo, é fruto dessa capacidade do ser humano de se desenvolver, de dominar a ciência e de fazer com que a ciência esteja a serviço dele, do ser humano. E tudo isso tem um começo, e esse começo tem que ser compreendido, para que a gente possa, de fato, usufruir da tecnologia. Isso é esforço de criatividade e de gerações que se sucedem. Esse é o grande trunfo do ser humano. Tudo isso para que sirva a vida. Se não for para servir a vida, talvez a gente esteja fazendo algo equivocado. E aí que começa o nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês tivessem em mente essas imagens, porque elas são vinculadas, sem a gente perceber, essa tecnologia que muitos de vocês que estão assistindo agora, e que são experts em tecnologia, bem mais do que eu, toda essa tecnologia nasceu de um cérebro, nasceu da capacidade do ser humano de criar e de realizar. Então, agora, talvez seja a hora de eu me apresentar completamente para vocês. Porque eu fiz questão de primeiro falar sobre o tema do que falar sobre eu como pessoa. O importante é o tema. Eu estou aqui como mensageiro desse tema, representando muitas educadoras da educação infantil, e eu não sou especialista nisso. Eu não sou especialista em educação infantil. Então a pergunta cabe. Alguém pode estar perguntando o que faz um engenheiro, e eu sou engenheiro, formado há 41 anos pela USP, tenho especialização em máquinas e fabricação, e também fiz uma especialização em educação. E há 11 anos eu tenho a honra de ser diretor voluntário numa creche beneficente em Campinas, a creche Menino Jesus de Praga, uma referência em educação infantil há mais de 36 anos. E a pergunta que eu faço é, tá aí, um engenheiro falando de educação, de creche, e também falando sobre aprendizado para adultos numa creche. Como é que isso aí funciona? A creche se dedicando às famílias, sob o ponto de vista educacional, como assim? A creche não tem que só cuidar das crianças, educar as crianças? O que tem a ver com os adultos? E onde nós pretendemos chegar? Essa é a reflexão que eu estou propondo para vocês que estão assistindo esse vídeo. Conforme um artigo do Drauzio Varela, de 2013, o consumo de energia pelo cérebro de uma criança, ele é muito grande
nos primeiros anos de vida, 87%, né, da energia que é absorvida através dos alimentos, ela vai ser utilizada para o cérebro, para se desenvolver o cérebro. Aos 5 anos isso vai caindo e ao longo da vida chega a 25% do consumo. Reparem, nesse início de vida, nós estamos, de alguma forma, definindo a capacidade do hardware do ser humano. Isso é tão importante que a falta de alimentação pode significar uma limitação para sempre na capacidade cognitiva do indivíduo. Para isso, então, é importante a alimentação e também a educação no sentido de desenvolver a capacidade cognitiva. Aos meus alunos da engenharia, né, que eu também fui professor por 21 anos, eu sempre apresentava essa imagem e perguntava, todo mundo já viu essa imagem, sabe do que se trata? E eles me respondiam, sim, professor, isso é uma mitocôndria. Eu falava, que maravilha, que bom. Parabéns aos professores e professoras de biologia que trouxeram até vocês esse conhecimento fundamental. Mas eu ainda perguntava a eles, vocês já encontraram uma mitocôndria? Já lidaram com isso? E claro que a maioria respondia não. Pois é, vocês estudaram a mitocôndria e a maioria de vocês não vai lidar com isso. É importante esse conhecimento? Sim. Mas você não vai lidar com isso. Aí eu perguntava em seguida, quantos de vocês tiveram alguma reflexão, alguma aula, alguma coisa, alguma discussão a respeito de ser pai e ser mãe, de educar uma criança? E a tristeza era que todos respondiam, nós nunca fizemos isso. Nunca foi dada essa oportunidade de refletir sobre isso. Segundo o professor José Martins Filho, no seu livro A Criança Terceirizada, ele afirma, hoje existem cursos para tudo, menos para pais e mães. Isso é uma coisa muito delicada, porque por décadas nós fomos aprendendo isso com os nossos pais e continuamos aprendendo. É verdade. Mas existem muitas outras coisas que a gente pode aprender, sim, a respeito de educação infantil, que não são tão complexas assim. Eu não sou especialista, mas eu estou aprendendo, continuo aprendendo bastante com as educadoras, essas sim, especialistas em pedagogia infantil. A coisa é tão séria a respeito da educação formal e do que ela prepara o ser humano, como está sendo preparado, que o filósofo Zygmunt Bauman, um dos maiores pensadores que nós já tivemos, ele diz o seguinte no seu livro Cegueira Moral, o grifo é meu. A educação, se ela é a preparação para os recém-chegados à sociedade, ou seja, a preparação para que o ser humano possa viver em sociedade, em sua plenitude de liberdade, sendo protagonista da sua história. Nunca a humanidade enfrentou uma crise tão profunda. Alguns poderiam perguntar, mas espera aí, séculos atrás a situação era outra. Sim, né? Ela vai evoluindo, o conhecimento vai evoluindo, mas veja, a questão toda é o seguinte, nós estamos preparando as novas gerações de forma adequada? E se a primeira pergunta é, olha, você conhece determinadas coisas, mas nunca refletiu sobre a missão imprescindível de educar novas gerações, se isso nunca passou pela sua cabeça, tem alguma coisa que a gente precisa refletir. Vocês não acham?
Eu fiz um gráfico aqui, olha, peço até licença, não tem nada de científico aqui, né? São minhas observações e eu espero que vocês compreendam assim. Serve só para a gente refletir. Eu coloquei 3 elementos como fonte de aprendizado. Existem muitos outros. Eu resumi nesses 3. Família, escola e outros. Reparem, a família, ela tem uma influência muito grande pela vida toda do ser humano, desde a infância até a maturidade. Chamei de maturidade quando o ser humano já tem condições de ser pai, ser mãe e de educar uma criança, ok? Isso varia e a minha impressão, portanto, peço licença para isso. No entanto, como fonte de aprendizado, na primeira infância, a família é com certeza a primeira a atuar e a primeira a influenciar. A escola, ela vai começar a influenciar na infância, aumenta na adolescência, até que, supostamente, numa fase em que o ser humano está fazendo um curso superior ou técnico, seja lá o que for, ele está no seu pico de influência da escola. Os outros, e eu chamo os outros livros, mídia e outras pessoas, inclusive, uma educação informal. Ela vai ampliando ao longo da vida até que na maturidade, por incrível que pareça, os livros, jornais, a mídia e outras pessoas ocupam espaço que eventualmente a escola deixou de ocupar. Isso é natural. Mas talvez não deveria ser assim. Eu, particularmente, sempre fui buscar a escola. Eu recomendo isso para as pessoas. Mas vamos pensar que isso seja algo razoável, né? A questão toda é o seguinte: existe aqui uma ligação mal resolvida entre o que acontece na infância, na adolescência. Repare que na adolescência os outros começam a crescer e há um conflito com a família. E a maturidade, em que o ser humano já tem praticamente pouca influência da escola, mas é nessa fase que ele tem que fechar o ciclo e passar a ser um educador. E a pergunta que eu coloco para vocês, para a gente refletir, é até que ponto a creche pode ser um elo de ligação entre essa escola, essa pedagogia, esse conhecimento pedagógico e essas pessoas dentro das famílias que são responsáveis pela educação das crianças na família, naquele ambiente de desenvolvimento da criança. A educação infantil, e eu insisto com todos, não sou especialista, mas eu estou sempre aprendendo com as educadoras e cada vez mais. Elas me ensinam que a Base Nacional Comum do MEC indica alguns direitos e campos de experiência para as crianças na primeira infância, e vai até os 4 anos e 5 anos, e 11 meses. Direitos de aprendizagem e campos de experiência. Reparem nas frases, nos verbos aqui. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E os campos de experiência, o eu, o outro, nós, enfim. Eu aprendi com as educadoras que brincar é alguma coisa muito séria. É tão séria que, de fato, o ser humano leva isso aí com a vida através da arte. Aliás, alguma coisa que eu também aprecio e, enfim, também faço. Quais são os ambientes da educação na pré-escola? Eu fiz questão aqui de fazer gráficos proporcionais ao que eu julgo ser a influência da família, a creche, a sociedade, enfim, para a criança, ela enxerga alguma coisa assim. A família como grande promotor, e é verdade. O ECA,
no seu artigo 4, deixa claro que é dever da família, veja, o ECA cita a família em primeiro lugar. E é verdade, na prática, né, são os responsáveis, e quando eu falo família em todos os sentidos, no melhor sentido. É aquele que cuida da criança e promove a educação da criança, o cuidar da criança. Seja ela do jeito que for. Essa família é a primeira responsável pela educação das crianças. E é sobre ela que a gente deve lançar um olhar. Eu realmente gosto muito dessa frase e eu acabei passando isso para os meus filhos, os dois já criados, que é o que é ser pai ou ser mãe, ou ser responsável por uma criança. É tornar-se dispensável e, se possível, inesquecível. Dispensável no sentido mais profundo de liberdade para que a pessoa seja, de fato, protagonista da sua vida e não uma pessoa dependente dos outros. Isso é um desafio muito grande. É o maior desafio da educação. Portanto, aqui temos, no âmbito da educação infantil, dois grandes polos, na minha perspectiva, e eu estou falando sobre a minha perspectiva: a família e a creche. Vamos lançar um olhar sobre a família e as experiências que nós temos feito dentro desse ambiente da creche e vivenciado. Desde o dia a dia, eventos e acolhimento. E eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre acolhimento. Espero que vocês me acompanhem. No dia a dia, a gente foi aprendendo, foi incrementando. Uma das coisas fundamentais foi a entrada dos pais dentro da creche. É evidente que a pandemia está impedindo isso por hora. Mas a integração com as famílias foi desenvolvida nos últimos anos de tal maneira que as famílias se sentiam acolhidas na creche, integradas, conversavam com as educadoras diariamente, sempre que possível. Essa integração é fundamental para estabelecer vínculos. A criança percebe isso, ela percebe e repercute na família, auxilia a família nesse processo. Além de tudo, temos um projeto chamado Gemba. O que é isso? É convidar uma família, ou um responsável, né? Que vá acompanhar uma classe na qual não tem a criança, não tem o filho daquela pessoa, para ela entender como é possível que as educadoras consigam oferecer legumes para as crianças e elas vão comer, se lá em casa elas não comem. Essa técnica, vamos falar, tão suave, tão gentil, ela precisa ser aprendida na prática. Muitas vezes não vai ser um livro, um vídeo que vai explicar isso daí. É preciso sentir isso daí. Por isso, o nome Gemba, que vem inclusive da manufatura enxuta, e a gente traz elementos de outros ambientes, no caso aqui só o nome, para especificar o local onde as coisas acontecem. Né? Vamos convidar as famílias para isso. A creche é privilegiada. Nós temos uma diretoria voluntária exemplar e que conseguiu, através de décadas, ter um ambiente em que as crianças, dentro das suas salas de atividades, podem vislumbrar um parque. E interessante nessa foto, eu adoro ela, porque não tem nada impedindo que as crianças saiam da sala, a não ser a consciência de que o horário não é aquele para estar no parquinho. Eventos temáticos. A gente promoveu ao longo dos últimos anos muitos eventos temáticos para as famílias, com maturidade, sentimento e outras atividades, para que elas desenvolvessem esse vínculo mais forte
entre família, educadoras, creche e filhos. E agora falamos do acolhimento. O que é o acolhimento? Nós convidamos família por família, individual, para que elas venham almoçar na creche. Ok, durante a pandemia tivemos que parar com isso, mas enfim, nós fizemos isso já há alguns anos, estamos fazendo isso. Quais são os objetivos? É receber, compartilhar, ouvir, fortalecer esse vínculo direto com a família e vislumbrar desenvolvimentos. Vejam, existe todo um trabalho sendo feito pela pedagogia para atender a criança e voltada a falar com os pais a respeito da criança. Esse é outro momento. É o momento para acolher a família e para entender como é esse ambiente da família, de forma muito suave. Então, as etapas são convite, encontro, feedback. A propósito, existe um paper que foi escrito a respeito de todo esse processo que vai estar disponível para você ler depois. A EduTech vai colocar isso. As famílias chegam, é apresentado para elas como a creche se sustenta, quais são os objetivos do projeto pedagógico, de forma muito, vamos dizer, humana. Nada de uma coisa muito complicada. Nós passamos pelas etapas, junto com a família, de lavar as mãos, de mostrar para as famílias como isso se processa dentro da creche. Nós acreditamos que o exemplo nosso, enquanto adultos, é o grande promotor de uma educação libertadora, uma educação para uma atitude boa. Fazemos o almoço e nessa etapa do processo a conversa está se dando entre a diretora pedagógica, um voluntário, sempre em duplas, pelo lado da creche, e de uma forma informal. Nesse momento, a conversa ela é restrita a assuntos gerais, sem entrar em detalhes. Passamos também por todos os processos de se servir, se alimentar e cuidar daquilo que é necessário, como se fôssemos membros daquela instituição, e como de fato são. Depois temos um momento mais intimista, em que a família pode ser ouvida. O importante não é o que a instituição tem a dizer. A instituição já faz isso daí através das suas ações. O importante é a gente escutar o que a família tem a dizer. E os depoimentos foram muito ricos, de tal forma que eu selecionei algumas frases aqui, anônimas, evidentemente, para preservar a identidade, porque tudo isso é feito num ambiente absoluto de confiança e de sigilo. E eu destaco essa mais forte para mim. Eu tenho o poder de fazer diferente. Essa transformação numa conversa de confiança, ela é um primeiro passo importante. Temos diversos exemplos disso. A maioria das famílias foram acolhidas em 4 anos. Alguém perguntaria, puxa, mas precisa de 4 anos para atender as famílias? Bom, a gente tem que levar em conta que isso não é feito todo dia, depende da disponibilidade das pessoas que fazem o acolhimento, e também é feito individual, família por família. Não pode ser uma coisa feita de forma maciça. Alguns poucos casos de novo acolhimento, ou seja, algumas famílias pediram para serem acolhidas de novo, serem ouvidas de novo. Algumas testemunharam claramente que era a primeira vez na vida que elas tinham a oportunidade de falar. E o que impressionou muito a gente. Devolutiva nos cadernos, cada criança tem um caderninho. É ali que acontece a comunicação entre a educadora, a creche e a família.
E a gente pedia para que as famílias dessem uma devolutiva nesse caderninho. Como é que foi esse acolhimento? Como repercutiu? O que aconteceu na família? E essa devolutiva tem sido muito rica. Participação nos eventos, ou seja, nós começamos a ter maior participação das famílias nos eventos temáticos. Isso impulsiona toda essa vinculação creche-família. E depoimentos posteriores, ao vivo mesmo. Continuando, falamos um pouco do que estamos fazendo com as famílias, vamos falar o que a gente está fazendo dentro da creche. Veja, não estou aqui esgotando o assunto do que se faz. Estou dando exemplos e refletindo sobre essa frase, apoiando quem educa. Como é que a gente pode apoiar, então, dentro do ambiente da creche? Quem educa na creche? Todos. Todos os que estão envolvidos educam. Todos nós educamos. Seja educadora, seja o pessoal do apoio, seja os voluntários, todos educamos. Nós vamos falar sobre um aspecto forte, a arte. Eu, aprendendo novamente, sou um engenheiro, de novo, interessado em educação, defensor da educação, mas um aprendiz sempre, principalmente em educação infantil. E o Piaget é muito claro quando ele fala sobre a arte e a importância da arte para a educação infantil. Para isso, nós tivemos o privilégio de começar a trabalhar mais intensamente com o teatro dentro da creche, preparando as educadoras para as etapas num processo de montagem teatral em todos os seus aspectos, fazendo teatro, envolvendo familiares, crianças e até profissionais que voluntariamente se apresentam na creche. Mas o mais interessante, eventos como esse aqui, eles primeiro foram trabalhados com as crianças, antes da apresentação. O conceito daquela história que vai ser apresentada foi trabalhado. Portanto, aquilo faz parte de um contexto maior. Não é só um episódio lúdico de entretenimento. Aquilo é educação. Tanto é que a gente conseguiu, de novo, graças a esse empenho dessa diretoria voluntária fantástica, que a gente tenha um pequeno palco dentro da creche, com todas as mordomias possíveis de um pequenino palco. E com ele a gente desenvolve atividades com pais, crianças e educadores. Mas a gente achava também que era possível a gente avançar, falar sobre outras coisas, como, por exemplo, o audiovisual. E foi isso que foi feito, tempos antes da pandemia. De alguma forma, a gente foi trazendo conhecimentos na área do audiovisual, elementos que poderiam ajudar as educadoras a se preparar para essa atividade. Trazendo reflexões, inclusive que eu tive o privilégio de aprender dentro da Unicamp, da qual eu fui professor também, mas aluno da Faculdade de Educação, em relação à imagem, em relação ao que o audiovisual pode trazer para a gente. E tudo isso resultou numa coisa muito interessante, porque, num primeiro instante, nós tivemos que fazer a edição de vídeos fora da creche, né? De tal maneira que a gente tivesse depoimentos. Assim que começou a pandemia, a gente começou a desenvolver alguns vídeos. Com muita saudade. Por isso estamos aqui para dar um oi para vocês. Vamos lá escutar o oi de todo mundo.
Beijo. Tudo bem, criançada? Como que vocês estão? A Carol veio aqui hoje para dizer que está morrendo. Mas isso foi a primeira etapa só. Eu interrompi, esses vídeos estão todos disponíveis no Facebook da creche. Mas só para mostrar para vocês que houve uma primeira etapa, preparação para o audiovisual. Depois, por conta da pandemia, foi colocado um desafio de migrar essa capacidade de teatro e de arte para o audiovisual. Aquele era um desafio muito grande. Nós sabíamos disso. E a grata surpresa aconteceu. Primeiro, conteúdo, captação e edição. Nós primeiro focamos o conteúdo. Então as educadoras se organizaram para, a partir do teatro, começar a desenvolver uma linguagem que fosse coerente para o audiovisual. E começaram a fazer captação. Até então, ainda no ano passado, a edição era feita fora. Mas depois elas assumiram isso. Então vejam, as competências desenvolvidas envolvem desde o planejamento, roteiro, linguagem, enquadramento, iluminação, som, edição, enfim. Isso resultou em 22 vídeos em 2020. Foram 22 vídeos de conteúdo, não só propondo brincadeiras para as crianças, enquanto elas estivessem afastadas, como também orientando famílias a respeito de diversos aspectos. Isso aqui é vamos dizer, um portfólio poderoso que fica à disposição de quem quiser, expandindo a creche para outros ambientes, saindo daquela limitação física, oferecendo para a sociedade algo que não estava previsto. Isso habilitou essas educadoras e todo o corpo técnico da creche, todos da creche, a fazer teatros em lives. E isso está sendo feito. Mais do que isso, preparou cada uma dessas educadoras para poder fazer contatos com as crianças enquanto elas estivessem afastadas, garantindo essa interação de forma lúdica e, principalmente, mais impressionante, conversando com as famílias, orientando as famílias para determinados aspectos que, às vezes, surgia uma dúvida. Para nós parece pouco, mas quando você tem uma criança e precisa tirar a fralda de uma criança, com quem você está falando? Talvez com alguém da sua família, é razoável. Mas a gente tem que pensar melhor. Né? Em 2021, esse teatro está vivo, está acontecendo. E esse corpo da creche, ela cria roteiro, a encenação e executa a live de forma autônoma, completo. O que para mim é realmente para todos da diretoria voluntária, é um privilégio. Então, como é que eu enxergo aqui essas interações? Essa ponte entre creche e família, essa parceria. Porque existe muita coisa, às vezes, relacionada a qual é o serviço que a creche presta. Objetivamente, podemos falar que estamos cuidando das crianças, estamos educando as crianças, mas nós também estamos lidando com as famílias. E é essa reflexão que tem que ser colocada, tem que ser avaliada e valorizada. Valorizada. Portanto, eu suponho, e aí a impressão é minha,
de que a família cada vez mais tem que ser receptiva a essas mensagens. Ela tem que acolher isso daí, saber refletir sobre isso. Nós temos que dar esse exemplo para elas. Ela seja presente nas atividades da creche, porque é assim que deve ser. E participativa de todos os momentos. Pro lado da creche, ela tem que ser sempre educadora, integrada, conectada, e ela também tem que aprender e ensinar. Veja, por isso eu fiz questão de colocar aqui no centro esse grande encontro do aprender e ensinar. Já no 2020, então, como eu falei, a gente tinha vídeos com edição externa. Mas já no final Sabe, criançada, eu estou com muita saudade de todos e de todos. Mas hoje eu estou com uma saudade dos nossos momentos de história. Porque era nesses momentos que nós éramos bruxas, princesas e vilões. E eu tava aqui pensando na minha cabeça. Vamos fazer isso? Vim aqui falar para vocês sobre a importância da contação de história no momento do sono. E contar histórias antes de dormir transformam essa imaginação em realidade, aqui dentro da nossa cabecinha. Fantástico, né? Vamos chamar o Taco e o Toco para contar uma história para nós? Vamos? Ei, Toco. Fala. Eu queria contar uma história para você dormir. Tudo bem? Bom, era uma vez um chapeuzinho vermelho. Ela gostava de visitar a vozinha, mas ela morava numa floresta, numa casa muito no meio da floresta. E quando ela foi levar os seus docinhos, ela percebeu que a Ei, Tocou! Tá dormindo de novo? Ah, assim não dá. Amanhã eu continuo a história então. Tudo bem. Agora, o mais bacana foi que de uma edição externa, a gente foi evoluindo até que o pessoal da creche conseguiu fazer totalmente um vídeo, desde o seu princípio, ou seja, o tema, a captação. Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui trazer uma proposta muito bacana para fazer em casa. E para isso, a gente vai precisar da ajuda da mamãe e do papai. Então vamos lá? A nossa proposta de hoje se chama Faz de Conta. É da brincadeira de faz de conta que a criança imagina um mundo e reproduz da maneira que interpreta aquilo que vivencia. Como um simples objeto que temos em casa vira outros mil. A criatividade e a imaginação ganham asas. Olá, Eu vou convidar você depois a visitar o Facebook da creche, curtir esses vídeos, os diversos lá, mas não quero tomar todo o tempo de vocês. Queria já me encaminhar para o encerramento, falando algumas coisas sobre essa frase de Goethe. O que nós, enquanto educadores de crianças, enquanto pais, mães, devemos oferecer aos filhos? Raízes e asas. Eu entendo raízes aqui no sentido de é a língua, é o acolhimento, é a casa, é o aconchego, é o colo. Enquanto que asas é a imaginação, é a coragem, é a vontade de desenvolver as coisas, é a vontade de participar da epopeia humana. Essas duas coisas juntas, tão incoerentes, porque eventualmente algo que tem a raiz não pode voar. Mas não é verdade.
é preciso ter raiz, porque a gente sempre precisa voltar até as raízes para nos encontrarmos, para nos enxergarmos como seres humanos. Nós precisamos ter asas, porque nós não podemos estar limitados ao que nos foi legado. Nós podemos oferecer mais. E esse é o desafio que a gente deve ter em relação à educação infantil. A educação infantil não é assunto apenas para especialistas, é assunto para todos nós. Eu espero que essa pequeno bate-papo continue. Estou aberto a perguntas. Reitero aqui que sou um voluntário que aprende a cada dia. Por isso que eu queria convidar você que ainda não é voluntário, conheça alguma coisa do terceiro setor. Participe. Eu sei, todo mundo tem pouco tempo, é verdade. Mas você não imagina a diferença que vai fazer na sua vida você fazer parte do terceiro setor. Você não sabe o que você está perdendo. Espero que vocês todos fiquem bem, estejam com saúde, continuem assim, e convido vocês aqui através dos links. Nós estamos, a creche está no Facebook, no Instagram, e também está temos um site. Eu aqui estou apresentando o meu nome, mas eu nunca estou sozinho, porque a creche está comigo. Eu ofereço aqui a bibliografia daquilo que foi apresentado para vocês, e espero que vocês tenham curtido. Se pelo menos vocês ficaram com dúvidas, estão se perguntando, e eu com isso, eu já me sinto muito feliz. Não é caco.